Amaranta foi a primeira a suspeitar de que o haviam perdido para sempre. Uma semana antes do armistício, quando ele entrou em casa em escolta, precedido por 2 ordenanças descalços que o depositaram no corredor os arreios da mula e o baú dos versos, saldo único da sua antiga bagagem imperial, ele o viu passar em frente ao quarto escura de costura e o chamou. O coronel Aureliano Buendia pareceu ter dificuldade em reconhecê-la. Sua Amaranta, disse ela, de bom humor, feliz pela sua volta, ele mostrou a mão com a atadura negra. Olhe. O coronel Aureliano Buendia dirigiu-lhe o mesmo sorriso da primeira vez em que a viu com a atadura, na remota manhã em que voltou a Macondo, sentenciado à morte. Que horror, disse. Como o tempo passa. O exército regular teve que proteger a casa. Ele chegara escarnecido, cuspido, acusado de ter endurecido a guerra apenas para vendê-la mais cara. Tremia de febre e de frio e tinha outra vez as axilas cheias de furúnculos. 6 meses antes, quando ouviu falar do armistício, Úrsula abriu e varreu a alcova nupcial e queimou mirra nos cantos, pensando que ele regressaria disposto a envelhecer devagar entre as mofadas bonecas de remédios. Mas, na verdade, nos 2 últimos anos, ele pagara suas cotas finais à vida, inclusive a do envelhecimento. Ao passar diante da oficina de ourivesaria, que Úrsula tinha preparado com especial cuidado, nem sequer percebeu que as chaves estavam postas no cadeado. Não notou os minúsculos e profundos estragos que o tempo fizera na casa e que, depois de uma ausência tão prolongada, teriam parecido um desastre a qualquer homem que conservasse vivas as suas recordações. Não magoou a cal descascada nas paredes, nem os sujos algodões de teias de aranha nos cantos, nem a poeira das begônias, nem os túneis do cupim nas vigas, nem o musgo das dobradiças, nem nenhuma das armadilhas insidiosas que lhe estendia a saudade. Sentou-se na varanda, embrulhado na manta e sem tirar as botas, como que esperando apenas que estiasse, e permaneceu a tarde inteira vendo a chuva cair sob as begônias. Úrsula compreendeu então que não o teria em casa por muito tempo. Se não é guerra, pensou, só pode ser a morte. Foi uma suposição tão nítida, tão convincente, que ela a identificou como um presságio. Nessa noite, no jantar, o suposto Aureliano II partiu o pão com a mão direita e tomou a sopa com a mão esquerda. Seu irmão gêmeo, o suposto José Arcádio II, partiu o pão com a mão esquerda e tomou a sopa com a direita. Era tão precisa a coordenação dos seus movimentos que não pareciam 2 irmãos sentados um em frente ao outro, e sim um artifício de espelhos. O espetáculo que os gêmeos tinham concebido desde que tomaram consciência de que eram iguais foi repetido em honra do recém-chegado. Mas o coronel Aureliano Buendia não percebeu. Parecia tão alheio a tudo que nem sequer prestou atenção a remédio, Isabela, que passou despedida pelo quarto. Úrsula foi a única que se atreveu a perturbar a sua abstração. Se você vai embora outra vez, disse-lhe no meio do jantar, pelo menos trate de se lembrar de como éramos essa noite. Então, o coronel Aureliano Buendia se deu conta, sem espanto, de que Úrsula era o único ser humano que tinha conseguido desentranhar a sua miséria e, pela primeira vez em muitos anos, se atreveu a olhá-la na cara e o olhar atônito. Comparou-a com a lembrança mais antiga que tinha dela, na tarde em que ele tivera o presságio de que uma panela de sopa fervendo ia cair na mesa e a encontrou despedaçada. Num instante descobriu os arranhões, os vergões, os calos, as úlceras e as cicatrizes que deixara nela mais de meio século de vida cotidiana e comprovou que esses estragos não provocavam nele sequer um sentimento de piedade. Fez então um último esforço para procurar no seu coração o lugar onde se haviam apodrecido os afetos e não conseguiu encontrá-lo. Em outra época, pelo menos, experimentava um confuso sentimento de vergonha quando surpreendia na própria pele o cheiro de Úrsula. E em mais de uma ocasião sentira os seus pensamentos, interferidos pelo pensamento dela. Mas tudo isso tinha sido arrasado pela guerra. A própria Remédio, sua esposa, era naquele momento a imagem apagada de alguém que podia ter sido a sua filha. As inumeráveis mulheres que conhecera no deserto do amor e que espalharam a sua semente em todo o litoral não tinham deixado nenhum rastro dos seus sentimentos. A maioria delas entrava no quarto na escuridão e ia embora antes da alvorada, e no dia seguinte era apenas um pouco de tédio na memória corporal. O único afeto que prevalecia contra o tempo e a guerra foi o que sentiu pelo irmão José Arcádio, quando ambos eram crianças e não estava basado no amor, mas na cumplicidade. Perdão, descobriu diante do pedido de Úrsula, é que esta guerra acabou com tudo.